Olá, esse é o seu podcast História da Música Cristã no Brasil. Muito obrigado e uma ótima viagem na história da música cristã do Brasil. Muito bem, boa noite. Estamos fazendo uma edição especial aqui essa noite da história da música cristã, com muita alegria. Daqui a pouco teremos aqui o João Alexandre, então sejam todos muito bem-vindos. Nesses dias diferentes, a ideia é conseguir, falar um pouco, conversar de história, como eu tenho dito, falando de história com quem fez história. Então, assim que ele entrar aqui, nós vamos conversar um pouco com o João Alexandre, que tem uma trajetória enorme na música. Aproveitando, dando boa noite aí à turma que está chegando. Fico feliz aí com a presença de vocês, a iniciativa, de estar relembrando e muitos conhecendo um pouco dessa história, Então, assim que ele entrar, lembrando que as lives, eu estou salvando as lives e colocando na página do Facebook. Assim que tiver certo o canal no YouTube, eu vou compartilhar, vou anunciar, porque a ideia realmente é que isso fique gravado e que vocês possam ver depois. Alguns reclamam do horário. O horário das 11 é um horário mais fácil que tem aí com o pessoal, até porque nesse monte de live que agora virou moda, nesse monte de live tumultua um pouco, Então, sejam todos bem-vindos aí à história da música cristã. E podem depois dar dica, indicar aí quem vocês gostariam. Aproveito para me dizer se o áudio tá ficando bom, se vocês estão entendendo o que eu estou falando, que agora é uma época, a internet é complicada, Então, estou vendo aqui, Edson, consegui ver a tua entrada, viu? Dessa vez deu certo. Ok? Então, aguardando a entrada aqui do João Alexandre. Áudio tá beleza? Eu sei que as piadinhas vão surgir com relação ao chapéu. Então vocês iam tirar sarro do chapéu ou sem chapéu? Eu vou ficar com o chapéu, ok? Que bom, tá escutando? Acho que nesse horário a internet está melhor, Tá ótimo o áudio? Opa! Então fico feliz, Lembrando que hoje de manhã nós tivemos o Manga. Já está lá no Facebook, tem coisa boa vindo aí pela frente. Amanhã de manhã tem o Carlinhos Félix, Sexta-feira também vai ter uma conversa muito legal com o Renato, que tem um instituto de adoração e tem feito um trabalho muito bacana em São Paulo. Trabalhou também na escola do Diante do Trono. Segunda-feira teremos Asaf Borba. Segunda-feira teremos a Asaf Borba, vem aí Zé Bruno pela frente, Jadão, o Marcão do Fruto Sagrado também topou. Então é algo bem legal, que está por vir. Agradeço vocês aí, o pessoal tem compartilhado, Com relação à imagem, pode ser a conexão pode ser a conexão de vocês. Aqui para mim está tudo normal. Então vamos lá. Vamos enviar. Guardando aqui. Deixa eu ver. Só esperando aqui a resposta do João. Aparentemente tudo normal. Seja bem-vindo, Fredson. Estou vendo a turma aqui. Pessoal, é difícil conseguir acompanhar os comentários, Então, se eu não citar, não falar, já digo logo. Ele acabou de aparecer aqui e eu já mandei o convite, viu? Então, normalizou a imagem, joia. Estou só esperando aqui a resposta dele. Então, isso depende muito da internet. Então, já foi enviado aqui. Só um pouquinho. Você gostou, Davi? Opa, acho que agora... E aí, mano? João! E aí, rapaz? E aí? Me ouve bem? Quanto tempo, Ramon? Como é que você tá, velho?
Quanto tempo, cara, que alegria. Muitos anos se passaram literalmente. Com certeza, cara. Desde eu lembro de você, um moleque, né, cara, trabalhando lá em VPC, ainda novinho e tudo. Você tá bom? Bem, graças a Deus. Fico muito feliz de poder estar conversando com você hoje nesse projeto aí, aproveitando esses novos tempos para mostrar um pouco da história, né? Você fez parte da história. Você falou lá de Vencedores e tem uma. Essa eu acho que eu nunca contei para você, mas logo que eu entrei em Vencedores, cara, foi em 96 e foi pelo Lucas, né? E a primeira vez que você foi lá que eu trabalhava, tocou a campainha e eu tinha os vinis, eu comprava, já conhecia, né, a carreira. Aí, cara, tocou, fui atender, estava chovendo, a Léo mandou eu abrir a porta. Falou, Ramon, abre a porta. Aí eu olhei, estava chovendo, você estava cantando lá, Chove Chuva. E aí eu olhei para ela e falei, pô, é o João Alexandre. Tinha 16 anos. Aí ela falou, pois é, abre que ele quer entrar. E aí foi aquela questão toda lá, foi a primeira vez que eu te vi lá em Vencedores, só te conhecia dos discos, então é uma alegria muito grande. Mas o objetivo, João... Alegria minha, cara. O objetivo é literalmente saber um pouco da história. Você, a turma que está aqui, te ama, obviamente, conhece o teu trabalho, e eu queria que você começasse contando para a gente, literalmente, lá do começo, como é que começou a tua relação com a música cristã, como é que começou isso tudo? Cara, é o seguinte, Ramon, eu só não nasci na igreja porque no dia não tinha culto, né, mano? Porque a minha mãe já frequentava uma igreja presbiteriana desde... Eu sou o mais novo de 6 irmãos, né? Minha mãe frequentava uma igreja presbiteriana lá em Itirapina, que é interior de São Paulo ali, né? Uma cidade bem católica. Itirapina é uma cidade que o padre manda mais do que o prefeito, né? E depois de muitos anos eu fui visitar a cidade, coisa de uns 3 ou 4 anos atrás, conhecer lá mais de perto. E até hoje a igreja presbiteriana enfrenta problemas lá, porque tem muita gente católica, assim, muita gente que, né, bicho? Hoje a gente não tem tanta essa marcação em cima dos evangélicos, mas lá na cidade tudo é muito difícil. E até hoje sem pastor, assim, é uma igreja que dificilmente para um pastor lá, né, por causa dessa pressão também, dessa coisa toda. Mas a minha mãe frequentava lá, então minha mãe, meus irmãos praticamente nasceram ali na região, Araraquara, Itirapina, por ali. Eu nasci em Campinas, minha mãe já tinha mudado para cá. Mas com 5 anos, a minha mãe acabou saindo da igreja presbiteriana e indo para a igreja do Evangelho Quadrangular, mano. E foi lá onde tudo começou. Foi lá que eu comecei a tocar, arranhar a bateria, né? Eu era molequinho. Na realidade, eu comecei tocando trompete, né? Numa fanfarra daqui de Campinas. Tocava corneta e trompete. Só que o trompete fica aquela coisa marcada, assim, eu com essa boquinha que eu tenho desse tamanho, com aquela marca, minha mãe ficou com medo de eu ficar com cara de boneca, né, bicho? Aí ela falou, não, você não vai tocar isso não. Aí meu pai, com 12 anos, me deu um violão, cara. Com 12 anos de idade. Ele me deu um violão, número 1, um violãozinho menor, assim, para criança, né? Número 1 e um método. É um método que muita gente estudou com ele já. E a partir dali é que eu comecei a estudar. A partir dali é que eu comecei a ler o método e tudo sozinho. Professor, né? Foi ali que eu comecei a tocar. Eu tocava bateria já na igreja, né? Depois do trompete eu passei para bateria na igreja. Tocava, final de culto, toda criança gosta de bateria, né? Então eu ia para bateria, tocava tal. Aí eu ganhei esse violão com 12 anos e aí foi ele o instrumento que eu acabei me apaixonando, assim, que eu acabei tendo uma relação de amor muito forte com o violão, né? Sonoridade, o violão é um instrumento mais democrático, você leva onde você quer, né? Banheiro, inclusive, né? Tem muita música que nasce no banheiro. Tem música que nasce no banheiro, né, Ramon? Eu acho que o banheiro é bom porque é o lugar onde a gente se esvazia de si mesmo. Tem alguma aí que nasceu assim, Rapaz, nesse momento de esvaziamento? Tem várias. Se eu for contar aqui, os caras não vão querer ouvir mais, né? Rapaz, é complicado. Ô, João, e você começou a tocar, tocando em igreja, e aí, como é que entrou a questão das composições da música cristã, os grupos? Qual foi o primeiro grupo que você entrou? Eu acho que disco foi o Pescador. Não, foi Vencedores, cara. Foi Vencedores mesmo. O primeiro CD que eu gravei na minha vida, foi da 39ª equipe, que eu fiz parte em 1983. Na minha equipe estava Marinho Andreotti, que é baixista, Lamartine Pozzella, que hoje é pastor em São Paulo. Na minha equipe tinha o Zé Ronaldo, né? Tinha a Sônia. Tinha um disco chamado Lágrima.
era do Lamartine. Então, não, esse Lágrima veio depois ainda do CD que eu gravei. Esse Lamartine é o mesmo, isso, do Lágrima. Isso. Mas eu fiz parte da 39ª equipe. No final da equipe, em janeiro de 83, no final do ano, a gente gravou um CD chamado Tudo ou Nada. Foi a primeira experiência em estúdio. Foi a primeira experiência. Dali, do Tudo ou Nada, eu saí de Vencedores e acabou que eu, lá em Vencedores mesmo, um dia a gente saiu com a equipe toda para assistir um show do Boca Livre. E eu fiquei impressionado com a sonoridade do Boca Livre. Falei, pô, por que não tem nada assim, cristão, gravado assim? Foi quando eu botei o Pescador e a gente gravou o Contraste, que é um disco mais parecido com o Boca Livre. Então, foi ali, foi o meu primeiro trabalho, praticamente em estúdio. Foi na Comev, para variar na Comev, lá no centro, no centro, era 24 de maio ainda. Mas a Comev tinha um estúdio, depois virou a Domínio Digital, não foi? Exatamente, depois mudou de novo para a Comev, agora é Comev de novo, né? De Domínio Digital foi para outro nome, depois virou Estúdio 32 e acabou virando Comev de novo. Hoje ainda é Comev, hoje virou Comev, tá? Continua sendo ali no Brooklyn, pertinho de Era Vencedores ali. Isso. Tem uma história, eu queria que você confirmasse. O Grupo Pescador, aquele disco, o Contraste, você fez tudo? Não, eu só gravei todas as vozes. Assim, as vozes fui eu. A parte vocal é eu cantando comigo mesmo, dobrando 5 vezes a mesma coisa. Então, assim, o pessoal não tinha experiência em gravação. Para não falar que é tudo eu, tem uma frasezinha que eu não alcançava o grave, e o Rogério Bocato cantou, quando eu canto assim, mais outra, estou de passagem, sem fé nem coragem, quando eu assim, vou indo de trem. Na época eu não pegava essa nota, não conseguia, de trem, era muito grave. E o Rogério foi lá e cantou, de trem, só isso, o resto fui eu que cantei tudo. Rapaz... E aí você fez esse disco, mas você participou. No Viajar eu lembro que você participa de Vencedores. Não, eu participei de vários, Ramon. Esse foi um disco autoral, assim, que a gente tinha esse grupo, mas eu sempre participei de vários CDs de outros cantores, outros grupos, né? E até hoje, quando me convidam, eu ainda participo, faço uma ponta aqui, outra ali, às vezes tocando violão, às vezes cantando, às vezes fazendo arranjo, né? Tem muito disco adventista, por exemplo, que eu já arranjei, não participei, mas fiz arranjo, escrevi. Alguns eu toquei, outros não, né? Então é uma alegria, cara. Eu me sinto honrado assim as pessoas me chamarem quando tem um trabalho assim bom, né, para fazer. E eu gosto, cara. Não é uma coisa. Eu não rejeito trabalho, Ramon. Não rejeito mesmo. Se alguém me chamar, eu vou, cara. Agora sim, guardadas as devidas proporções, né? Tem coisa que realmente não dá para participar. Ainda mais que essas teologias malucas que a gente tem hoje, né, mano? Tem igreja que eu vou que eu pergunto quem já foi para saber se eu vou mesmo ou não, entendeu? Porque senão, conforme quem já foi, eu não vou. Conforme quem já foi, eu não vou. Já estão perguntando aqui sobre a Proibido Pensar, mas ela é muito lá na frente, lá na história. Então vamos acompanhar a história até chegar na Proibido Pensar. Certo. A música é Proibido Pensar, Proibido Pensar nasceu na realidade desse monte de viagens e experiências e é o que a gente já conhece do mercado cristão, né? Depois que surgiu a internet, então a coisa ficou mais terrível, porque eu falo o seguinte, lá atrás, o sujeito era bom em alguma coisa, e as pessoas viajavam para assistir ele tocando, por exemplo. Não tinha internet, você não tinha televisão e rádio. Então o sujeito era bom porque antes se prestava atenção no que ele fazia. Tinha rádio, tinha que escutar e ver ele tocando ao vivo na TV, alguma coisa. Então as pessoas gostavam, quando o cara era bom, aí ele ficava conhecido porque ele era bom. Hoje tem um fenômeno da celebridade. Só porque o cara é celebridade, todo mundo acha que ele é bom. Né? Quer dizer, eu conheço um cara que foi celebridade e matou 6 milhões de judeus, bicho, fora ciganos e outros países. O cara é uma celebridade. Não quer dizer que o cara era conhecido e era bom. Então, o que eu acho que as pessoas esquecem, porque às vezes o cara tem 7 milhões de seguidores, sei lá, deve ser bom. Não, ele é só conhecido, não quer dizer que ele seja bom. Tem gente que tem ensinando a botar a vara de pescar no anzol, meu avô fazia isso, não tinha seguidor nenhum. E o cara tem 5 milhões de seguidores, entendeu? Então o que acontece? As pessoas confundem hoje qualidade com popularidade. Quer dizer, não é porque todo mundo conhece que a coisa é importante. Eu gosto de uma frase do Cortella, que ele fala o seguinte: importante é diferente de conhecido. Importante é aquilo que as pessoas importam para dentro de si. Nem tudo aquilo que é conhecido é importante, não é tudo que é importante que é conhecido. Então, a gente tem que cuidar disso como cuida da própria vida, né, mano? Então isso vale para música. O Proibido Pensar veio num desses contextos, assim, né? De analisar tudo que estava acontecendo. E, cara, eu não faço isso para aparecer, porque eu quero ser o chato. Não, não. Eu sou um cara inconformado com as coisas, ou inquieto, vamos dizer assim, mais inquieto do que inconformado. Você tem que se conformar, fazer o quê? Mas a minha inquietude vira música, mano. Não é para chamar atenção, não é para falar, não, agora eu vou arrebentar de vender com essa música. Não. É uma maneira de contribuir com aquilo que eu tô vendo de errado, falando aquilo que eu acho, e através do que eu sei fazer, que é música, né?
Então, assim, não foi nada para confrontar. E nós vivemos hoje nesse tempo, você usou celebridades, a música cristã alcançou, aqui no Brasil, ela alcançou em termos de qualidade de espetáculo, né, de qualidade de produção assim impressionante, e muita gente nem imagina como eram as coisas lá atrás. Então você participou de uma equipe de vencedores, você viajou naquele ônibus, o ônibus pequenininho. Eu estreiei o micro-ônibus, a minha equipe foi a que estreou o micro-ônibus. Em 83 a gente foi a que estreou o micro-ônibus na subida, só segunda, cara, não dava para pôr terceira, que ele não subia de jeito nenhum, né? Então a gente viajou com aquele micro-ônibus, foi aquele que a gente estreou o micro-ônibus, a nossa equipe que estreou, foi muito legal, foi muito legal. Então, a tua equipe, a equipe do Tudo ou Nada, quem eram ali quem é a turma que estava? O Pimenta já tinha saído, já tinha falecido? Já tinha. Não. O meu contato com o Pimenta foi pequeno, cara. Eu quase não tive contato com o Pimenta. Como eu gostaria de ter tido mais contato com ele, mas eu não tive. Só com a música dele, que para mim já é... Para mim, eu acho que ele foi o maior poeta, o maior compositor brasileiro cristão que eu conheço foi o Sérgio Pimenta. Não tem ninguém. Ainda tem, Ramon, mais de 300 canções dele que não foram gravadas, pra você ter uma ideia. Mas assim, o Pimenta já tinha... Foram equipes antes da minha. A minha foi a 39ª, né? Mas a minha equipe tinha a Sônia Emília, a Suzy, tinha o Moisés Rodrigues, o Moraes e o Zé Ronaldo. Eram 4 missionários. E eram mais 14 elementos. Aliás, a minha equipe foi a primeira que deu um problema, né? A primeira equipe que deu problema foi a minha, que o cara saiu no meio da equipe. No meio da viagem, um cara deu um problema lá. Não vem ao caso quem é, nem porquê, mas foi a primeira que deu problema. É o cara que se apaixonou por uma moça no meio do caminho e falou que ia casar com ela, e saiu mesmo e casou, e acabou o casamento do cara, durou 3 meses e acabou. Mas assim, foi a primeira que deu problema. Inclusive, durante o treinamento, a gente cansava de falar, olha, não se envolva. Se for aconselhar alguém, porque era uma equipe, para quem não sabe, aqui Vencedores era um ministério que fazia treinamento de equipes de evangelismo. Então a gente encontrava pessoas na rua, nas igrejas e tudo, e o conselho maior que se dava na época é o seguinte: se você vai aconselhar, aconselhe alguém do mesmo sexo, para não ter aquele problema de você gostar da pessoa, se apaixonar, de repente, né? Mas no caminho aconteceu esse problema, infelizmente, né? Não preciso falar quem é, nem nada, porque não vem ao caso, mas foi a primeira que deu encrenca. Agora, as mixagens não eram que nem hoje, né, cara? Era tudo analógico, não tinha nada digital, não tinha mesa com memória, nada disso. Então, por exemplo, um disco para mixar, a gente tinha 16 pistas para gravar todos os instrumentos possíveis. Então a bateria já tinha que tentar reduzir a bateria para umas 5, 6, às vezes 4, 3, 2 pistas. Eu já gravei CD que a bateria era gravada em LR, bumbo, caixa, 2 tons, tudo já mixado. Então ficavam às vezes 4 pessoas em cima de uma mesa de som, Ramon, para mixar o CD, porque determinado trecho da música tinha que aumentar a voz do cantor aquela frase e depois baixar. Determinado trecho da música tinha o bumbo que diminuía, então às vezes 4 pessoas em cima de uma mesa para poder mixar uma música. E quando acabava, às vezes acabava a mixagem. E outra, não tinha essa coisa de você botar aqui, correr pra cá, já tá valendo. Não, tinha que voltar a fita inteira, esperar a fita voltar. Era um jogo de paciência, mano. E às vezes acabava uma mixagem, um cara tinha esquecido de abaixar aquela hora. Ih, cara, esqueci, volta lá, tem que fazer tudo de novo, entendeu? Então era um problema sério, cara. Mas era uma diversão, cara. O Bomilcar que eu diga, né? A gente dava muita risada em estúdio, né? Eu nunca vou esquecer que a gente foi gravar aquele Louco, né? Louco, essa noite pedirão a tua alma. E eu e o Nelson fomos fazer um back nessa música. Quem tava gravando era o Edu Cider, o Dadinho. E já era madrugada, 3h30 da manhã, a gente morrendo de sono também. E o Edu também. O Edu, pra ficar bravo, era muito difícil o Edu ficar bravo, né? Mas eu comecei a fazer palhaçada com o Nelson no estúdio e ele comigo. E o Edu foi ficando nervoso, porque a gente ia gravar o back, um olhava pra cara do outro, achava engraçado, cantando e aí parava tudo. E o Eduardo, uma hora, rapaz, ele ficou bravo, nunca vou esquecer disso. Pô, vocês estão achando que eu tô aqui brincando? Aí o fato de ter ficado bravo, aí despencou a risada, mais a risada ainda, né? Porque você viu ele bravo, eu nunca vi bravo, né? Aí acabou, a gravação parou, voltamos no outro dia. Enfim, são histórias maravilhosas que a gente tem para contar e viver, mas que, pô, que realmente fazem muita diferença na vida cristã. Quem não conhece nada disso, acha que o evangelho... Tem gente que acha que os evangélicos nasceram com Edir Macedo, mano, não sabe nem quem é Lutero, né? Quanto mais essas coisas. É verdade, é verdade. Você seguiu por Vencedores? E tem uma equipe de vencedores, eu não lembro qual o número agora, ela praticamente inteira... Deixa eu ver aqui, tá? Ver se a internet deu gosto. Tá me ouvindo, João? Pessoal, perfeitamente. Tá me ouvindo? Porque deu uma travada aqui no sua. Tá ouvindo, né? Ok. Tem uma equipe de vencedores que virou o Milad, não é isso? Não, na realidade... A influência veio de lá.
Na realidade, quando eu saí do Vencedores, 2 anos depois eu já entrei para o Milad, porque o Nelson era missionário de Vencedores também nessa época, que era líder do Milad. Então o Nelson saiu do Milad, saiu de Vencedores e montou o Milad, que era um ministério de tempo integral. Eu fiquei nesse grupo durante 2 anos, praticamente. A gente era mentoreado pela Igreja Batista do Morumbi, quer dizer, a gente tinha um apoio lá, a gente dirigia louvor lá na igreja também, algumas pessoas nos ajudavam com sustento mensal e tudo mais, né? O Nelson Pinto Júnior. Não confunda com o Nelson Bomilcar, gente. Tem gente que acha que eu tô falando do Nelson Bomilcar. É o Nelson Pinto Júnior, é um cara. Nelson Bomilcar é outro. Nelson Bomilcar não tem nada a ver. Nelson, que era, que a gente chama de Nelson, que era o fundador do Milad, praticamente. Eu fui um dos primeiros do Milad. Eu, o Wesley, a Marlene, enfim, o Nelson, o Beto, que era também Milad, enfim. Eu fiquei 2 anos. Depois que eu saí, o ministério ainda continuou. O Milad continuou um tempão ainda. Assim, na estrada. Eu fui um primeiro. Assim que eu casei, eu resolvi sair. Né? Eu deixei de ser missionário, Ramon. Eu resolvi, porque assim, eu era missionário. Eu deixei de ser um missionário músico para virar um músico mesmo. Missionário você vai ser a vida inteira, seja lá o que você fizer, né? Mas eu deixei de sair para virar um músico profissional e assumir a carreira de músico mesmo. Vim para Campinas, quer dizer, eu voltei para Campinas, eu sou daqui, hoje eu moro em Paulínia. Eu voltei para cá e foi difícil o começo aqui, não foi fácil não, mano. Eu tive que tocar, sobreviver, entendeu? Então tive que viver. Exatamente, aqui, ó. O Arcade tá lembrando aqui que o Nelson Pinto Júnior é cunhado do Guilherme Kerr, é isso mesmo. Sim. O Nelson Pinto Júnior é irmã da Sandra, que é a esposa do Guilherme, Sandra Kerr. Okay. Então são cunhados. Nelson, ele está nos Estados Unidos ainda, não tá? Ele foi para. Hoje ele mora nos Estados Unidos, junto com a esposa dele, tá lá cuidando dos tinhos e tal, tá todo mundo nos Estados Unidos. Inclusive o Guilherme também tá morando lá. Eu lembro na época, no final dos anos 90, saiu um CD muito legal do Guilherme e ele lá nos Estados Unidos. Tinha uma das melhores versões meu Deus, a música que a gente cantava muito aqui no Brasil. E Eu Vejo a Glória. Eu Vejo a Glória. Ah, sim. Eles gravaram e ficou muito legal esse CD. Inclusive tem até hoje. Você foi então da primeira formação do Milad também? Você ficou 2 anos, né? Fui um dos primeiros, assim. Dos primeiros... Você participou de quais discos do Milad? Cara, o Água Viva, eu fiz o Água Viva, fiz aquele outro que é o Milad, que tem uma capa, parece um tecido assim, um tecido trançado. Foram esses 2 praticamente que eu participei, mais alguns trabalhos que a gente fazia em cassete, mas não saiu em vinil, né? Mas okay. assim... A música, tem um disco do Milad que chama Pra Cima Brasil. Fala de novo não, esse aí eu não tava, esse eu já não tava. Então, mas a música Pra Cima Brasil, ela ganhou uma proporção com você, assim, você é que tem a marca, as pessoas até hoje falam... Na realidade, a primeira gravação foi do Milad mesmo, não foi nem minha. Eu gravei depois, quando quando já estava na Gospel Records, eu regravei o Brasil Olha Pra Cima. Pra Cima Brasil. Essa música, ela não é sua? Minha, é minha. Essa música é sua, a primeira gravação do Milad. A primeira gravação foi no Milad, mas eu já não estava mais no Milad. Eles gravaram, mas eu já não estava lá. A primeira gravação é minha. Eu gravei depois, eu gravei isso depois no Voz e Violão, que foi o meu primeiro CD independente, né? Quer dizer, primeiro eu gravei essa música na Gospel Records. Eu cheguei a fazer parte da gravadora Gospel Records. Sim, eu fui um dos primeiros. Exatamente, eu estava usando um disco que eu tô com barba e tudo. Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz. O primeiro trabalho independente foi na Gospel Records. Depois de lá, eu ainda fiz parte da Luz para o Caminho, que é uma outra gravadora aqui em Campinas, que é a presbiteriana. E da Luz para o Caminho, eu decidi seguir carreira independente, Ramon. Aí eu falei, não, eu mesmo vou prensar e vou. E Vencedores me ajudou muito nessa época. O Assir estava lá. Eu cheguei pro Assir, o querido Assir Alucitânia, eu falei, Assir, eu tô querendo sair de lá da gravadora e fazer uma carreira independente, fazer um CD independente. O que você acha? O Assir falou, cara, eu acho que se você fizer, você tem tudo para dar certo. Porque você pega o violão e se defende, né? Na realidade, quando eu saí do Milad, Ramon, eu participei do primeiro evento chamado Som do Céu, que era lá em Belo Horizonte. Foi quando estava inaugurando o Som do Céu, E eu tinha saído do Milad, eu tinha acho que 22 anos, eu tô com 55, é isso aí, mais ou menos isso. E o Marcelo Gualberto falou, João, você não quer dar uma canja? Eu estava ensaiando o Quarteto Vida para um trabalho da Vind, na época do Caio Fábio. Você não quer dar uma canja lá no Som do Céu? Falei, cara, mas ninguém me conhece, eu acabei de sair do Milad. Pô, pega o violão lá, canta alguma coisa. Falei, será? Aí eu fui. E o Carlinhos Veiga tinha um Ovation na época, ele me emprestou o violão.
O que era para ser uma canja aí dos 10, 20 minutos, que acabou virando 40 minutos, todo mundo cantando, todo mundo conhecia minhas músicas, mas não me conhecia. Então foi uma chance das pessoas casarem o compositor com as composições, né? Então dali é que eu fui seguindo em frente, comprei um violão, eu lembro que comprei um violão Giannini, que estava saindo na época aquele fininho, que é um violão fininho, que tem um captador. Eu comprei um violão daquele, fui numa loja, o violão estava na vitrine com um risquinho no tampo. E eu falei, cara, quanto você me faz de desconto nesse aqui? Eu quero esse que está no mostruário. Pô, mas tá arriscado. Eu falei, por isso mesmo, quanto você me faz? Ah, te dou 30% de desconto. Na época eu comprei esse violãozinho, toquei com esse violão 6, 7 anos. Um amigo meu comprou e hoje ele pendurou na casa dele como um, sei lá, um souvenir, assim, um negócio, né? Você falou aí da época do voz e violão, e eu entrei em Vencedores bem nessa época. E tinha o estúdio do Choi lá em cima, né? Lá na parte de cima. Lá. E aí você vinha, chegava e ficava, e várias vezes aí eu perguntei pro Lucas, né? Eu falei, cara, todo dia o João tá aqui direto, o que tá acontecendo? O que tá fazendo? Aí eles falaram, pô, cara, ele tá gravando um disco novo. Aí eu falei, nossa, só ele. E aí na realidade eu tenho um CD chamado Acústico, né, Ramon? João Alexandre Acústico. Esse CD, na realidade, era para ser um segundo voz e violão. Eu não ia pôr um instrumento a mais, né? Eu ia ser só 2 violões, violão e cantando, entendeu? E aí o que acontece? No meio do processo, eu comecei a olhar, falei, pô, aqui cabia uma orquestra, aqui cabia uma flauta, aqui cabia um pandeiro, aqui. E eu falei com o Assir, tadinho, cara, sempre queridaço, né? O Assir falou, João, vamos dar um jeito, cara, a gente presta uma grana aí, eu dou um jeito de pagar para você, depois a gente acerta o que foi gastando. Tá bom. Aí o Assir me ajudou, foi que eu coloquei orquestra, botei tudo que tem no CD acústico, que é um CD muito bonito, né? Eu gosto muito dele. Que tem o Vento, gravei a música O Vento, gravei várias coisas nesse CD, né? Você gravou... Em Nome da Justiça. Em Nome da Justiça, isso. Tem uma das versões mais bonitas de Teus Altares é no acústico, não é? Exatamente, é nesse acústico aí, que é do Jorge Camargo. É uma das versões mais bonitas mesmo. Todo mundo gosta dessa música. Isso, inclusive hoje E aí que não é minha, é do Jorge Camargo. Vamos lembrar aqui, viu? É do Jorge Camargo. Jorge Camargo. O Assir participou hoje de manhã, eu fiz uma com manga, e aí o Assir disse que só não está assistindo agora, porque lá na Itália já vai dar 5 horas da manhã. Ele disse que não tinha como, mas mandou um abraço. Certo? Legal, agora, o Assir é um cara... Até comentaram aqui, então, como é que foi? Você falou, você esteve ali na Gospel, né, ali no início dos anos 90. Você participou de um SOS, não participou? Participei do SOS da Vida, que estava o Petra. Eu cantei um pouco antes do Petra, né, que tinha o Petra. E eu lembro que aquele dia eu conheci, foi um dia marcante para mim, porque, na realidade, naquela época nasceu a Gospel Records, que era a gravadora. E eles me chamaram, fizeram uma proposta, eu topei, entrei lá, fiz um CD pela Gospel Records e tal, e fui participar desse SOS da Vida. Nesse dia, eu conheci um cara, bicho, pessoalmente, assim, que marcou muito a minha vida, que foi o Nick Cruz, que era o cara do Foge, Nick Foge, aquele livro. E virou um filme. Exatamente, que virou filme. Ele tava nesse SOS. Entre a Cruz Nick e o Cruz. Também, A Cruz e o Punhal e o Foge. São dois, A Cruz e o Punhal e Foge, Nick Foge. São 2 livros. Okay. Eu conheci esse cara pessoalmente. Esse cara, pra mim, assim, no dia foi uma coisa muito, muito de Deus, assim, porque eu saí do palco, eu tinha acabado de tocar, e ele tava entrando no ginásio do Ibirapuera. E eu tava saindo e ele entrando. Foi no Ibirapuera? Não foi no Ibirapuera. Foi no ginásio do Ibirapuera, né? Não. O SOS, os primeiros foram no ginásio. Ah, você não tocou no Pacaembu? No Pacaembu eu não toquei nenhuma vez. Tá, foi então foi no ginásio. Ok. Foi um então, eu tava saindo. Ele tava entrando e eu saindo. E eu sei que ele olhou pra mim, cara, ele é porto-riquenho, né? Não sei se ele tá vivo, ainda já faleceu, o Nick, né? Mas ele parecia um menino, já tinha idade, mas parecia um moleque. Eu sei que ele me deu, ele me cumprimentou e me deu um abraço, assim, muito apertado. E ele falou assim pra mim, naquele portunhol, né? Porque ele fala castelhano, então ficou meio português com espanhol. Ele falou assim que ele tinha acabado de me ouvir ali, eu tinha cantado 3 canções. E ele falou, eu acabei de ouvir você, assim, cantando, e eu senti demais a unção de Deus na sua vida. Eu achei que você tem uma maneira muito peculiar de tocar, e você é um cara muito simples. E eu senti muita unção de Deus, falou isso pra mim, senti muita unção de Deus, eu olhando pro cara assim, embasbacado, né, porque, pô, esse cara é o Nick, né, mano, da história lá, A Cruz e o Punhal. E ele falou assim, olha,
pede a Deus para você nunca perder essa simplicidade que você tem e nem esse seu jeito de tocar, porque isso abençoa demais as pessoas. Eu fui muito abençoado demais vendo você tocando. Que coisa ali. Me deu um abraço, cara. Que eu falei assim, parecia que o cara me conhecia há muitos anos, assim. Então, para mim, foi chocante, Ramon. Falei, pô, bicho, o cara é um cara querido, sabe? E conhecido, ele tava lá para falar e tudo mais, né? Foi muito legal, foi muito legal. Mas eu fiquei na gospel, acho que por 2 anos, 1 ano, 2 anos no máximo também. No segundo CD já não deu certo, eu acabei saindo também. Porque o que eles me ofereceram para fazer o segundo CD era 1/3 do valor do primeiro. Aí eu não entendi, né? Falei, bom, como assim? Você gastou isso no primeiro, você quer gastar 1/3 no segundo, como é que vai? Eu vou ter que diminuir a minha qualidade, né? Não dá. Então eu peguei a cabeça ainda. Foi assim. Ah, ok. Nesse intervalo, nessa época, um pouco depois, eu não lembro se você participou, mas a sua esposa participou. Teve um projeto da Vindi chamado Atitude e Solidariedade. E Sim. eu lembro daquela música, acho que era Muito Mais. Virou um disco, não Muito virou? mais. Acabou virando um CD, né? Isso aqui, ó. Muito mais do que ver, é preciso viver. Muito mais do que ouvir, é preciso sentir. Demonstrar o amor é fazer como Deus, que se fez como nós, se entregou e morreu. Como ouvir e negar, somos todos mortais. Como ver e não ver, todos somos reais. Muitos têm não pouco e outros têm demais. E perante Deus, todos somos iguais. Fome de luz, fome de pão, fome de amor, fome de paz. Todo homem sem Deus não tem vez nem razão, é um escravo da fome a mais. Essa música foi feita sob encomenda para esse projeto, na realidade, né? Cara, foi feita sob encomenda. Eu estou vendo aqui, tem muita gente, não vou conseguir falar os nomes, mas os meus irmãos estão aqui na live, a Soraya e o Renê, e nós crescemos ouvindo esse LP, em especial essa música. Ela marcou demais ali os nossos pais, a gente ouvia demais, e é uma alegria, né? Tá aí a Soraya e o Renê participando. São coisas assim que vem lá, a raiz, né? É sensacional. Saiu esse Muito Mais da Tirza e você lançou o Todos São Iguais, não é isso? Então, na realidade, o Muito Mais e o Todos São Iguais já eram da Luz para o Caminho, já não era da Gospel, já era uma outra gravadora. Então eu tinha o primeiro independente, foi simplesmente o João, que você conheceu. Os 2 segundos independentes foram da minha esposa, que é o Muito Mais, e o meu chamado Todos São Iguais, né? Que eu acabei regravando agora com o Eli Soares. Eu fiz uma participação no DVD do Eli Soares e ficou uma paulada. Essa música é fantástica. Depois você pega deve ter, ficou aquela banda, ficou uma paulada, né, bicho? Braguinha, Cacau, ficou uma paulada. E foi uma alegria participar do projeto. Ficou muito grande, ficou muito legal. E ele deu uma releitura na música muito legal. Ficou pra cima, ficou muito legal. Pois vou pesquisar depois. Muito bom. E aí, seguindo a tua carreira, você entrou nesses discos, teve o acústico. Depois do acústico, você lançou Voz e Violão mais, não foi? Cara, eu vou falar todos os que eu tenho aqui, porque de cabeça eu não vou lembrar, Ramon. Você quer ver? São 13, né, Pedro? São 13. Eu vou falar aqui todos os que eu já gravei, né? Você vai ver aqui já. Eu vou procurar aqui no computador, que é mais fácil. Eu gravei vários, né? Tanto que eu tenho uma pendrive que tem todos eles em MP3, inclusive alguns de playback. Ó, vou falar aqui, ó. Eu gravei. Eu cheguei, depois que eu saí de lá, eu gravei, ó. Começando aqui, acho que na ordem, foi voz e violão, certo? Voz e violão foi o que eu gravei. Depois eu gravei o acústico, certo? Depois eu montei o meu home studio, né? Na realidade, o meu home studio eu montei com um processo que eu movi contra a Renascer, porque eles não me pagavam os meus CDs que eles vendiam. A grana que eu recebi, eu comecei a comprar equipamento, montei um home studio, e eu gravei, aí começou, eu gravei o Voz, Violão e Algo Mais, que é um CD que eu gravei já na minha casa, esse aí, né? Depois eu gravei, deixa eu lembrar aqui, o É Proibido Pensar, pô, tá muito, na ordem eu não vou lembrar, viu, cara? Eu vou falar todos que eu tenho, ó. 20 anos eu gravei. Isso, eu tava em vencedores. 20 anos. Isso, o acústico, o ao vivo que eu fiz depois, que é um CD do DVD, né? O Autor da Vida, que é um CD muito bonito. Como é que é? O ao vivo foi na Metodista. Gravou na Metodista, isso. Foi um DVD que depois virou um CD. O Autor da Vida foi gravado também na Comeb, né? Foi lá
ali perto, a Comev. Tem o do outro... o Contraste foi gravado também na Comev. O do outro lado do mar já foi gravado no meu home studio onde eu moro hoje. O É Proibido Pensar também foi gravado aqui. O Família também aqui. O Hinos Instrumental foi gravado na mesma época do Voz e Violão e Algo Mais. O que mais? Tem o Simplesmente João, que é da Gospel. Tem o Sobre o Amor, que é uma coletânea só de músicas que eu fiz de todos eles, né? Tem o da minha esposa, Tisa Silveira, que é muito bonito o CD, produzido pelo meu filho. O Voz e Violão, Voz e Violão. Então são 13, 14 CDs no total, né? Fora as participações, né, cara? Mas assim, meus mesmos são esses aqui que eu te falei. Vamos falar um pouco agora das músicas. Eu lembro, vou falar de um especial, ver se a memória não me trai. Nessa época que você falou aí do processo que você estava montando, você ia muito em Vencedores, a gente distribuía os discos. E eu lembro de você muito empolgado com uma música que era nessa fase do processo. Você chegava lá na cozinha e falava assim, cara, estou compondo essa música aqui, e era Vaidade. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco do processo criativo de algumas das canções. Ali já era um pouco daquela coisa do inconformismo, assim, já era um pouco da coisa da inquietude, né, cara? Eu vejo as coisas erradas, isso mexe muito comigo, isso vira música. Essa música foi uma das primeiras, né? Então eu peguei algumas frases de efeito, né? Quando eu falo, por exemplo, tem uma frase que fala assim, falsos chamados, apostolados do lado oposto da fé. Esse apostolados do lado oposto é uma história, uma coisa que eu ouvi e achei legal, eu falei, um dia eu vou usar isso. Um cara perguntou pro padre, e aí, padre, tá indo pro apostolado? Ele falou, não, tô indo pro lado oposto, né? Eu falei, uma hora eu vou usar isso na música. Mas eu fiz também, pensando nisso tudo, né? Vaidade no comprimento da saia, no cumprimento da lei. Vaidade exigindo prosperidade por ser o filho do rei. Vaidade se achando a igreja da história. Vaidade pentecostal. Vivendo e correndo atrás do vento. Tudo é vaidade. Vaidade juntando a fé e a vergonha, chamando todos de irmãos. Vaidade de quem esconde a verdade por ter um povo nas mãos. Vaidade buscando Deus em si mesmo, querendo fugir da cruz. Não crendo e sofrendo, perdendo tempo, tudo é vaidade. Falsos chamados, apostolados do lado oposto da fé. Dinheiro, saúde, felicidade, aquele que tem encontra aquele que é. Rádios, TVs, auditórios lotados, ouvindo o evangelho da marcha ré. A morte se esconde atrás dos tempos, tudo é vaidade. E a morte se esconde atrás dos tempos, tudo é vaidade. E a morte se esconde atrás dos tempos, tudo é vaidade. E aí eu peguei um pedaço da música do Rebanhão, né? Aonde está a honra dos orgulhosos? Então foi assim, na realidade eu fiz essa música também, quando fala a morte se esconde atrás dos templos, naquela época tinha acontecido um assassinato de duas pessoas de uma igreja lá acho que em Anápolis, eu não lembro, e o cara da Assembleia enterrou os caras atrás do templo, bicho. Então eu aproveitei esse fato para falar que a morte se esconde atrás dos templos também, porque é um duplo sentido isso, né? Quer dizer, e atrás dos templos, os templos também somos nós, né? Então nós somos o templo, então a morte se esconde atrás dos templos. A gente às vezes está morto e não percebe. Ô, João, não tem duplo sentido maior do que na letra o Evangelho da Marcha Ré. Isso aí não tem jeito. O Evangelho da Marcha Ré, naquela né? Época ali, naquela época, a Marcha para Jesus estava no auge em São Paulo. Justamente. Não, você colocou o violão ali, o pessoal vai ficar zangado comigo. Daqui a pouco vai querer que você... Não, cara, vamos conversando e cantando. Conversando e cantando. Tem uma música que você regravou muito, e eu queria que você falasse um pouco dela, que é Olhos no Espelho. Você tem ela em vários trabalhos seus, você regravou inclusive em inglês. Qual que é a história com Olhos no Espelho? A história da gravação em inglês, raramente eu expliquei, acho que essa é a primeira vez que eu estou explicando.
Naquela época, Ramon, eu e o Luciano Garruti, que era um parceiro meu de letras, ele que fez o Essência de Deus comigo, Todos São Iguais. O Luciano é um grande parceiraço, assim, na época a gente compunha muita coisa junto, né? Ele era do Pescador também, o Luciano era um dos caras do Pescador, né? Um inteligentíssimo, um irmão querido, ele era um dos Pescador. E aí ele falou, velho, por que você não tenta contato com uma gravadora americana? Eu falei, velho, você acha que os caras vão ouvir o trabalho da gente? Imagina. Ele falou, cara, eu vou fazer uma tradução de 2 músicas suas para o inglês, você grava, bicho. A gente manda lá para os Estados Unidos e vê o que os caras falam. Então, na época, eu mandei para 4 gravadoras americanas para ver o que eles diziam, né, bicho? 3 não disseram nada, né? Uma delas, que é a Sparrow é a gravadora que tem o Phil Keaggy, que tem um monte de artistas. A Sparrow mandou uma carta pra gente na época, dizendo que já tinha ouvido falar do meu nome, porque eu tinha participado de uma cruzada do Billy Graham aqui no Brasil. O Billy Graham fez uma cruzada chamada Missão Mundo, e quem estava organizando era a parceria com a Vind. Então eu participei, até que tem um videoclipe do Brasil, que eu tô de barba, assim, foi nessa época aí. Eles fizeram lá no Rio de Janeiro, né? Foi a primeira vez que eu subi aquele bondinho do Pão de Açúcar, morrendo de medo, porque eu sou um cara que morre de medo de altura. E eu fui às 8 da manhã, não tinha ninguém no bondinho, era eu, o cara da câmera e um cara em cima, né? Então, um medaço danado. E aí o que aconteceu? Eu mandei, aí a Sparrow falou, olha, se você tiver um material, a gente gostaria de ouvir. Então foi por isso que eu gravei 2 versões em inglês e mandei. Só que aí os caras falaram que estavam interessados e tal. Depois que eu mandei o material, ninguém falou mais nada. Então até hoje ficou por isso mesmo e ficou assim mesmo. Mas a gravadora hoje não tem mais sentido, né, Ramon? Acabou, né? Com a internet, a gravadora acabou. Não tem gravadora, acabou. Então todo mundo mostra o seu trabalho na internet. Tudo. Mas a história é essa daí. O Olhos no Espelho, você queria saber o Olhos no Espelho. O Olhos no Espelho foi uma tentativa de imitar o Guilherme Arantes mesmo, mas não deu certo, aí eu fiz a música, entendeu? Porque você imagina o Guilherme Arantes cantando isso daquele jeito que ele canta, né? Teus olhos do choro herói. Ficava bem legal ele cantando, né? Por dentro um ladrão. Ficava bem a cara do Guilherme Arantes, mas não deu certo. Olha os bastidores. Só resta em você. É a história do filho pródigo, né? Motivos em vão. Viu, desacreditado, imundo queimado, por ser o que pai, tão longe do pai, pensando e chorando, tua falta de fé. Sai dessa revolta, pensa e volta, quebra os teus grilhões, Deus tem vida plena, vale a pena retornar e ver meu mundo antigo, o abraço amigo, a festa começar, pois arrependido, mais um filho volta ao lar. Olha, o que eu já ouvi de testemunho em cima dessa música, cara, gente que tava longe de Deus. Tem amigo meu que tocava isso em bar, bicho. O cara falou, pô, eu cantava essa música e sabia que tava longe de Deus, essa música falava muito comigo e tal. Interessante, eu já ouvi muito testemunho em cima dessa música, assim, essa aqui especificamente. Fica até esse jeito de falar alguma coisa, o pessoal vai ficar zangado que eu tô atrapalhando você. Mas estamos aqui para conversar. Cada um tem uma música que chama mais atenção de outro, mas outra música também que se tornou um ícone na sua voz foi Tapeceiro. Tem muita gente que acha que essa música é sua, inclusive. Não, essa música, imagina, já. Essa música é do Estênio Marcius, cara. Hoje o maior poeta vivo, na minha opinião. Assim, ele e o Gladir Cabral são poetas que eu realmente são caras que eu respeito e acho que são mestres na arte de fazer letra, né? O Jorge Camargo, é duro você eleger um, cara. Cada um tem uma veia, né? Cada um tem um jeito de compor e fazer letra. Então, cara, eu acho que o Estênio é um cara que ele é muito profundo. O Estênio é um cara muito subjetivo, ele consegue enxergar a cena de um outro ângulo, né?
Às vezes ele pega um trecho bíblico, todo mundo está olhando para cá, ele está olhando para cá, ele está olhando uma outra, naquela história toda ele está olhando um outro ângulo, né? Então, essa música Tapeceiro não é minha. Muita gente fala, pô, João Alexandre, não, essa música é do Stênio. É que é tal história, eu fico feliz quando alguém acha que a música é minha, porque eu consegui dar a vida para a música além do que ela tem já. Então é uma outra cara. Então eu fico feliz. Você pode também, tu não acha que é minha, essa música é do Sérgio Pimenta, foi gravada por Vencedores há quantos anos? Então é assim que funciona. Antes de você dar uma palhinha aí do Tapeceiro, senão o pessoal vai sair do canal aqui, tem uma música, eu acho que ela não é sua, mas ela é a sua cara, você gravou no Viajar, eu acho que ela é do Sérgio Pimenta. É uma que fala quem é que pode te garantir que esse teu jeito de servir a Deus, você lembra dessa? Essa música, na realidade, é uma parceria minha com o Guilherme. Então ela é sua mesmo. É minha e do Guilherme. Na época, o Guilherme, uma época, morou em Campinas. O Guilherme trabalhou na Luz para o Caminho em Campinas um tempo. E nessa época a gente se reunia toda semana para compor uma ou duas músicas. Foi daí que nasceram todas as canções, por exemplo, daquele CD... daquele CD... Não, também. Não, Cantata à Luz é do Jorge e do Guilherme, não é minha. Aquele CD mas Estações do Amor. O CD Estações do Amor. Todas as músicas nasceram, porque é o seguinte, aquele CD era o seguinte, o Jaime Kemp queria fazer um CD sobre família. Então ele deu vários temas pra gente. Acabou que o CD não rolou e as músicas estavam prontas. Então a gente acabou gravando esse CD, foi o primeiro CD praticamente produzido pela GQ, que era a produtora do Guilherme. Então a gente gravou várias músicas nesse CD, né? Muitas músicas fortes, inclusive. Falso Véu é o nome da música. Falso Véu. Quem é que pode te garantir que esse teu jeito de servir a Deus seja o melhor, seja o mais leal, um padrão acima do normal? De onde vem tanta presunção de ser mais santo, de ser capaz de agradar a Deus, crente nota 10, superior acima dos fiéis? Pobre esse entendimento que não veio do céu, triste discernimento, frágil falso véu, tenta encobrir em vão teu lado animal. Luta e perseguição, tanto desejo, mal, confusão, divisão. Se alguém quer mesmo agradar a Deus, saber das coisas, compreender, mostre em mansidão o seu caminhar, ser gentil no gesto e no olhar. É a diferença que existe em nós, poeira vinda do mesmo chão, é somente o amor que nos alcançou, graça imensa, imenso favor. É somente o amor que nos alcançou, graça imensa, imenso perdão. Quem é que pode te garantir? É isso aí. Essa música é linda. Antes de entrar aí na questão do Tapeceiro, que todo mundo aqui quer que você dê uma palhinha, eu queria que você falasse, você falou de todo o seu CD, você falou de um pendrive, você tinha conversado comigo. Fala para o pessoal aí sobre o pendrive. Na realidade, eu comecei a fazer esse pendrive, eu mesmo faço cada um deles aqui em casa, né? Eu fiz uma coletânea de todos os meus CDs, e o que aconteceu? Algum deles não tinha playback. Então eu peguei alguns playbacks que eu tinha, também coloquei nessa... Eu tenho uma coletânea com 17 CDs. 3 desses 17 CDs são CDs só de playback, você não vai achar em lugar nenhum, só aqui comigo. E eu fiz uma coletânea e também coloquei o PDF de um livreto que eu escrevi, Vencedores também distribuía, chamado Músico, Profissão ou Ministério. Sim. Então são horas de música e horas de leitura, né, mano? É um tema muito legal sobre essa coisa do músico cristão, que é profissional e tal. E eu coloquei tudo isso num pendrive, né, esse conteúdo. Quando eu vou viajar por aí, eu levo esse pendrive e eu vendo esse pendrive por aí a R$150, com 17 CDs e mais o PDF do meu livro. Agora, se a pessoa quiser receber esse conteúdo do pendrive em casa e botar no pendrive dela lá, eu posso enviar pelo e-mail por R$100, né? Eu tiro o custo do pendrive, o custo do envio, tiro tudo e mando por e-mail. E sai por R$100. Quem quiser depois pode entrar em contato, tem um e-mail. Se você puder digitar, ou eu digito aqui, você pode digitar aí depois, amor, de repente. Eu coloco. Você quer que eu coloque? Tanto faz, você pode botar depois.
Coloca, eu tô no celular aqui, e você me passou, eu coloco depois. Eu vou fazer um artezinho e colocar. E se você quiser, pode ser, ou entrar em contato comigo aqui também direto pelo inbox aqui, pelo meu contato aqui do Instagram. E eu passo direitinho como é que faz para poder mandar. Se alguém quiser comprar, me paga, eu mando pelo e-mail, pelo e-transfer, vai tranquilo. Tranquilo, então, joia. E cara, tá tudo lá. E é um MP3 de alta definição, cara, 320 kbps, é o mais próximo do áudio original, é muito legal. O pessoal tem gostado bastante. Com certeza. Porque é o tapeceiro, né? Você falou tapeceiro. Tapeceiro, o pessoal tá pedindo aqui. Vamos lá. Quando se vê tapeceiro, grande artista vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu DNA. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça voltas, mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. E quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. Isso aí. Essa música é uma obra-prima, né? O Stênio é um cara maravilhoso. A gente fica aqui sem palavras, né? Eu estou vendo aqui que a hora avança, daqui a pouco já vai o tempo. Está acabando, né? 5, 10 minutos. Estou aqui na região do Piauí, tem muita gente aqui da igreja, né? Eu sou pastor da Memorial aqui em Timon, e está cheio de gente aqui. E é muito bom ter vocês. O pessoal, fala aí do Piauí, estou na região do Piauí aqui, se Deus quiser, um dia a gente traz João Alexandre aqui para cantar aqui, vai ser uma bênção, mas... Cara, eu nunca fui ao Piauí. Nunca. Não conheço Teresina, não conheço nada aí. Nunca fui. É mesmo? Eu fui Natal, já fui. Piauí, nunca fui, cara. Pois, rapaz, tá aí, desafio lançado. Vamos orar. Viabilizar aqui, se Deus quiser. Me falaram que 40 graus aí é mato, né? Coisa comum, né, bicho? Diz que o calor aí é impressionante. Né? Nós trouxemos o Jaime Kemp aqui. E o Jaime Kemp chegou, os voos aqui chegam a maioria de madrugada, né? E ele chegou naquela animação toda, tem 2 anos isso. E aí ele desceu do avião, quando ele entrou no hotel, ele virou e falou assim, quando eu desci, eu senti aquele calor da turbina, aquele sotaque que ele tem carregado. Aí no hotel ele falou assim, engraçado é que já estou muito longe do avião e a turbina continua nas minhas costas. O calor aqui. O Jaime era impressionante, né, bicho? É, uma energia. O Jaime tinha mais pique do que todos os caras jovens que viajavam com vencedores. Quando eles foram para Portugal, o Assir contou que lá os caras tudo quebrado, ele a fim de fazer 1000 coisas ainda, né? É um fenômeno pique do Jaime. João, tem uma música, pelo horário aí talvez seja a última, mas assim, essa música ela foi composta há muito tempo atrás, que é Pra Cima Brasil,
E aí essa música, Sim. ela era atual na época do impeachment do Collor, depois nas transições, na saída do Fernando Henrique, depois nas crises que nós tivemos, troca, impeachment, e a música sempre volta, e nós estamos agora em 2020, e essa música continua sendo absurdamente atual. Então, Eu acho que eu tive a felicidade de fazer uma frase, que é uma frase que permeia a vida de todo brasileiro, né, cara? Como será o futuro do nosso país? Desde 92 que eu canto isso, e a coisa... Às vezes eu me sinto meio que o profeta da desgraça, viu, Ramon? Porque as coisas não mudam, né, bicho? A gente muda, entra governo, sai governo. Essa música foi usada pela direita, pela esquerda, pelo centro, para protesto, e já usaram até para homenagear o presidente, sem a minha autorização. Fizeram um vídeo homenageando o presidente. Eu acho um absurdo alguém pegar uma música tua, a tua imagem, não é a música, pegaram a minha imagem num programa fazendo uma homenagem. Eu não tenho nada contra o Bolsonaro, torço por ele, espero que ele consiga dar conta de um país em frangalhos, como foi deixado em 20 anos de governo aí. Mas não votei, eu não voto há 5 ou 6 eleições, né? O meu título de eleitor foi cancelado. Mas assim, eu acho um absurdo alguém pegar uma música tua e usar para homenagear quem quer que seja, sem a sua autorização, né? Inclusive eu estou tomando medidas legais sobre isso, né? Eu acho que não pode, não é questão de ser direita, esquerda ou centro, é a questão de não poder usar uma imagem de alguém para homenagear, como se eu fosse um cara que apoia tal campanha. Eu não misturo música com política, bicho. Eu falo o que eu acho, mas não misturo nada com nada. Mas estou tomando as providências quanto a isso já. Mas assim, essa frase que fala assim, como será o futuro do nosso país, essa é uma preocupação desde muito tempo, né? Talvez porque sempre que acontece um problema, essa frase volta à tona. Como será o futuro do nosso país? Se um cara morre, se o outro fica bem, se um cara elege, o outro não elege, então é impressionante. Mas assim, esses dias alguém me perguntou aqui no ar, bicho, numa live, se eu era bolsominion. Falei, cara, eu não sou nada, bicho, eu sou o João Alexandre, eu não tenho característica nenhuma, eu não apoio nem desapoio ninguém, eu desapoio qualquer tipo de injustiça, seja da esquerda, da direita, de centro, de qualquer político. Alguma coisa está errada nesse país, onde a gente tem um enfermeiro para 10 pacientes, um médico para 20 pacientes e 50 pessoas para auditorar um parlamentar, né? O parlamentar tem 50 assessores. E a gente tem um médico para 10 pacientes e um enfermeiro para 20. Tem alguma coisa errada nesse país. Então tem que haver uma reforma política mesmo. Tem que acabar com o foro privilegiado, imunidade parlamentar e o caramba, né? Então, assim, eu me sinto desencorajado a votar em quem quer que seja por isso. Eu não acho que... Não existe santo nessa área. Não existe... É brincadeira mesmo, né? A Paty está falando aqui lá de São Luís. É brincadeira mesmo. Então, João, tem alguma coisa errada. Peraí, ó. Eu estou vendo aqui e o horário não vai demorar muito. Então, eu quero aqui, a gente vai fazer o seguinte, vou agradecer a turma que entrou pelo teu canal. Estou tentando fazer isso com um monte de gente, o Jorge Camargo. Nós teremos várias lives. Sigam aí a página. Agradeço você do fundo do meu coração por essa honra, né? Vou deixar esse vídeo depois lá no Facebook. E dito isso, canta, porque se a live cair, você está cantando, entendeu? Vamos lá. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Isso aí. Cara, não deu para cantar inteira, mas o pedaço foi. Eu estava com medo aqui. Você pode ver. Quando a gente vê essa coisa do nosso STJ, né, o Supremo Tribunal de Justiça, o justo juiz, quer dizer, tem um monte de coisa que calha com um monte de coisa que acontece no Brasil e a música vai se reinventando. Né? Mas eu vim de um tempo em que a música pretendia atravessar um mercado, ela não queria ser parte de um mercado ou de um estilo, ela queria ser uma música que a gente pudesse cantar daqui 30 anos. Os meus professores eram assim, Guilherme, Aristeu, Pimenta.
músicas que não têm, são atemporais. Então, tô vendo aqui a Lu Guedes. Conhece a Lucélia Guedes, que mora aí perto de você, não? Conheço muito, já trouxe ela aqui, maravilhoso. A Lu Guedes é uma benção, bicho. Gente, sigam a Lu Guedes, é uma baita de uma cantora da terra brasileira, orgulho, que até hoje eu não tive chance de dar um beijo, um abraço nela. Um dia ainda vou fazer isso. Um beijo pra você, querido. Tá, João, apareceu aqui, a live tá acabando, agradeço e Deus abençoe a todos, sigam aí. E os pendrives a gente encaminha os pedidos aí, tá bom, João? Que honra, Deus abençoe, grande abraço. Obrigadão para todo mundo aí, tá bom, gente?